Bom, algumas semanas atrás, completaram-se 12 anos desde a estreia de Hora de Aventura no Cartoon Network. Essa é sem dúvida uma das melhores e mais influentes séries animadas de todos os tempos. E não é pra menos, né? A série foi indicada ao Emmy Awards por vários anos seguidos e até venceu em algumas categorias, além de várias outras indicações e prêmios. Teve até um episódio que chegou a se classificar para um Oscar, e é esse episódio que eu vim analisar e investigar hoje. Obrigado é um episódio especial de Ação de Graças, e é o 17º episódio da terceira temporada, onde um Golem de Neve pega um filhote de lobo de fogo perdido e tenta cuidar dele, enquanto Finn e Jake tentam quebrar a armadura do Rei Gelado para pegar os sanduíches que ele roubou. Esse episódio teve sua estreia no dia 23 de novembro de 2011 nos Estados Unidos e em 30 de abril do ano seguinte aqui no Brasil. Ele foi escolhido como um episódio digno de um Oscar pelo Cartoon Network e chegou a ser exibido nos cinemas de Burbank, na Califórnia, nos dias 28 e 29 de setembro de 2011, para que pudesse se qualificar ao Oscar. Bom, depois eu dou mais detalhes sobre isso, vamos logo para a análise. O episódio começa com um pássaro despertador, ou sei lá como se chama isso daqui, entrando na casa de um Golem de Neve e acordando ele. Após isso, ele começa sua rotina matinal, onde ele toma banho, arruma o cabelo, entre aspas, né, e vai tomar seu café da manhã. Ele pega uma caixa de cereal, que não tem cereal, mas tem uma pera dentro, e uma garrafa de leite, que também não tem leite, mas tem nozes dentro. Um detalhe interessante, mas que também não é nem um pouco interessante, é a caixa de cereal, que tem uma Golem fêmea, e talvez até tivesse cereal antes, já que está escrito Flocos na caixa. Mas ele deve ter reabastecido ela com algo diferente, igual a garrafa de leite. E sim, é isso mesmo. Eu acabei de desviar o foco do vídeo para analisar uma caixa de cereal, e não me arrependo disso. Depois que ele come, ele vai até o armário e vê que não tem mais comida. Então ele anota desenhando em papel, como se fosse uma lista de coisas que ele precisa. Peras e nozes, porque parece que ele só come isso. Então coloca uma coroa feita de gravetos e vai buscar suas peras e nozes. Lá fora, o Finn e o Jake estão lutando, eu acho, contra o Rei Gelado, que está com uma armadura invencível por pegar os sanduíches que ele roubou. Ele tenta colher algumas peras das árvores, e quando se vira, há vários lobos de fogo perto dele. Ele tenta atacá-los jogando uma pera neles. Sim, ele tentou atacar lobos com uma pera. E após uma breve luta contra eles, ele consegue sobreviver, embora um pouco danificado, assim dizendo. Ele pega o seu carrinho que está cheio de peras, embora que antes da luta não havia nenhuma pera, mas dá para dar um desconto para esse erro e dizer que elas podem ter caído da árvore durante a luta. Uma das rodas do carrinho foi parar um pouco longe e quando ele pega, tem um filhote de lobo de fogo mordendo. Ele se livra do filhote, põe a roda no lugar e antes de ir, o filhote volta, querendo brincar com ele. Ele tenta se livrar do lobinho de novo, o colocando em uma árvore, e depois vai para casa. No meio do caminho, vemos Finn e Jake ainda tentando quebrar a armadura do Rei Gelado com pedaços de pau. O Golem de Neve, enfim, volta para casa. Aí temos outro suposto erro, porque quando ele saiu, ele deixou a porta aberta, e quando ele voltou, ela estava fechada. Mas dá para dar outro desconto, dizer que alguém fechou, ou o vento bateu, sei lá. Já dentro da casa, enquanto ele está relaxando em sua cadeira, o seu carrinho começa a pegar fogo e explode. Ele toma um susto daqueles, e quando o fogo abaixa, lá está o filhote que ele achou que teria se livrado, mas achou errado. Ele coloca o filhote para fora da casa e lá fora, o filhote começa a choramingar. Ele abre a porta e dá para ver que o filhote está chorando e com muito frio, mas o Golem tenta ignorar e fecha a porta de novo. Mas não tem como, né? Então o Golem abre a porta de novo e dessa vez, o lobinho está quase sendo devorado por abutres. Então ele vai correndo lá fora, espanta os abutres e deixa o filhote entrar na casa novamente. Lá dentro, o lobinho faz a maior bagunça, colocando fogo por toda a cozinha dele, e após apagar, o Golem leva ele para a sala e coloca uma pedra sobre a cauda dele para ele não continuar correndo. Ele tenta alimentá-lo com uma pera, mas o filhote a vomita logo em seguida. O filhote de lobo de fogo começa a fazer sons de sucção, significando que ele quer leite. O Golem o leva para tomar leite nas tetas de uma vaca,
que está gritando e gemendo de dor por causa das queimaduras, mas fazer o que, né? O Goblin não tá nem aí pra isso. Em casa novamente, vemos várias cenas fofas do Goblin o divertindo. Nisso até ocorre um pequeno acidente após o filhote lamber o dedo dele, mas tudo fica bem. Ele tenta fazer o filhote dormir dessa forma muito fofa e após isso, dá pra ouvir os uivos da matilha de lobos de fogo do lado de fora. O filhote começa a uivar também. Isso faz o Goblin perceber que ele vai ter que levar o lobo de fogo de volta para a matilha. Enquanto isso, o Finn, o Jake e o Rei Gelado estão dormindo. Tolos, tolos, tolos. Armadura invencível. E na manhã seguinte, ele sai para levar o filhote de volta para a matilha. E entre o caminho novamente, lá está Finn e Jake conseguindo enfim quebrar a armadura do Rei Gelado com machados. O Goblin de Neve o leva até o Reino de Fogo em uma cadeira, e mesmo derretendo e com todas as dificuldades no meio do caminho, ele enfim consegue levar o filhote de volta. E termina nesse estado aí. Quando ele volta, Finn e Jake finalmente conseguiram capturar o Rei Gelado e estão comendo sanduíches em cima dele, fazendo inveja. E enquanto o Goblin de Neve está sentado, triste e solitário, os lobos voltam parecendo que vão atacar, e dessa vez não tem pera para se defender, né? Porém, aparecem com um filhote, que pula em cima dele e começa a lambê-lo. O Goblin de Neve fica muito feliz ao vê-lo, e enfim, diz alguma coisa durante o episódio. Vocês têm casa bonita e muito legal. Vendo os dois se divertindo, o Finn acha que ele está sendo atacado e pergunta ao Jake se eles devem ou não ajudar, mas o Jake diz que não, pois ele parece e está feliz. Aí vemos um momento mais reflexivo nesse episódio. Pensei que criaturas da neve e lobos de fogo se odiassem, E como se odeiam? mas aprenderam a se aturar. Pois é. Uma coisa interessante a citar nessa cena é que o Jake está usando a coroa do Rei Gelado, mas não possui nenhum dos efeitos corruptores que tinha no Rei Gelado ou naquele Finn do outro mundo. Segundo Adam Muto, isso ocorre porque a coroa nesse momento já tem um hospedeiro vivo. Por fim, após o Rei Gelado dizer que eles poderiam aprender alguma coisa com esses sanduíches, e após pensar um pouco, o Finn dá um beijo no rosto do Rei Gelado, que diz obrigado. E assim, o episódio acaba. Obrigado. Bom, como eu falei anteriormente, esse episódio foi escolhido pelo Cartoon Network como digno de um Oscar, e chegou a ser exibido nos cinemas para que pudesse se qualificar ao Oscar. Ele realmente se classificou como um dos 45 curtas de animação para o Oscar de 2011, mas não se tornou um dos 10 indicados finais. É realmente um episódio bem comovente e talvez emocionante até, ainda mais se tratando que é de temporadas antigas, que como sabemos, havia poucos episódios assim, pois eram bem mais humorados e não era um desenho animado tão sério assim ainda. Parabéns, Finn, o humano. Agora sim você chegou ao fim. Ah, não! Senhor Chaveiro, me desculpe, mas por que o senhor está usando uma fantasia de demônio? É o meu pijama. Um episódio que se concentra em um personagem nunca visto até então, a não ser na abertura, sem muito diálogo e mesmo assim, teve essa repercussão toda. Bom, esse episódio teve uma nota 9 no IMDb, ficando em 29º no ranking de melhores episódios de Hora de Aventura nesse site. Isso se não mudou ainda, né, porque vive mudando. Bom, esse episódio realmente é muito bom, mas não é um dos meus preferidos por conta dos meus gostos em relação a desenhos animados mesmo. E não sei quantas outras pessoas, se elas realmente acham que o episódio mereceu isso tudo mesmo ou não, mas é isso. Falando de um erro que eu não citei durante a análise, é visto que os reinos de fogo e o reino gelado são vizinhos, mas o mapa de Yu diz o contrário. De acordo com o mapa, os dois reinos têm, na verdade, uma grande distância entre eles, mas uma forma de explicar isso é que o episódio ocorre durante a época de neve em Yu, daí o reino gelado se expande durante esse período. Também a grama sob a neve, perto do reino de fogo em vez de gelo, e isso é uma boa evidência dessa explicação, já que isso pode significar que o local geralmente não é coberto por neve, e não fica no reino gelado.
Bom, o vídeo foi esse, eu espero que tenham gostado. Se quiserem falar algo sobre o episódio, dar sua opinião se gostou ou não, fale aí nos comentários. É isso, valeu. Tá, e se você fosse a gente, chutaria nosso traseiro? Eu? Chutaria. Mas eu não passaria pela minha armadura invencível. Ah!